uma influenciadora, fã da Luísa Sonza, veio por esses dias às redes sociais dizer o quanto o Whindersson Nunes prejudicou a Luísa Sonza por N motivos. Ela vai apontando os motivos e vai mostrando o quanto isso prejudicou a vida da Luísa, quanto a atitude dele foi prejudicando e o quanto a Luísa ficou como a culpada, como a ruim, quando houve a separação dos dois. Eu quero assistir com você esse vídeo e quero ainda comentar, né? A gente fazer alguns comentários pontuais sobre o que ela fala, porque algumas coisas são terrivelmente bizarras e hoje em dia tem acontecido muito isso, mas essas coisas são feitas muitas vezes proposital para influenciar, chamar a atenção e modificar comportamentos. Então, já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, convida mais alguém, porque a gente quer, pela graça de Deus, chegar aos 100 mil inscritos para a gente poder estar formando um grupo ainda maior, forte e conciso. O Whindersson Nunes prejudicou Luísa Sonza e vai ter que pagar. Ele infringiu a ela um sofrimento terrível, uma dor terrível. Vamos ouvir aqui o que a moça vai falar que o Whindersson fez de tão terrível e tão monstruoso com a Luísa Sonza. O silêncio dele custou a reputação dela. Ela foi de fã a esposa, de apoio a vilã, e a única coisa que ela fez foi se escolher. O caso Luísa Sonza e o Whindersson Nunes numa narrativa que você nunca viu antes. A verdade é que ela era apenas uma menina que admirava o seu ídolo, fã e seguidora. Ela gostava do talento e do coração dele. Mas ela cresceu e conquistou. Conquistou o homem, conquistou o casamento, conquistou um sonho. Ela era uma mulher que escolheu estar ao lado de Whindersson Nunes, no momento em que ele vivia severas batalhas internas e externas. Eles finalmente se casaram e viveram um amor, mas ele estava sofrendo uma forte crise. Ela se anulava para escolhê-lo. Ela tentava, vibrava e buscava salvar, até que ela entendeu que não conseguiria salvar ninguém sem antes salvar a si mesma. E então ela não deu mais conta. Ela partiu e o mundo inteiro não a perdoou. A internet toda decidiu que ela seria a vilã, a ingrata, a fria, a calculista, aquela que abandonou um homem depressivo. Mas ninguém viu o quanto ela tentou, o quanto se calou, o quanto lutou. A grande realidade é que ela não deu conta de tudo. Porque quando uma mulher se escolhe, muitos acham que pode ser um ato de egoísmo, quando na verdade representa a mais pura coragem. Luísa não terminou porque não amava. Ela terminou porque entendeu que às vezes, para amar, é necessário sair de cena. E amar também é se escolher e não se perder de si. Mas e depois da separação? Vieram os ataques, o ódio, os haters e as culpas que não eram dela. Ela sobreviveu à dor e a todo o julgamento. E depois ela voltou a cantar. Dessa vez, por ela. Essa história não é sobre o Whindersson. É sobre a Luísa. E sobre as muitas mulheres que já sofreram simplesmente por escolher a si mesmas. Se você já passou por algo assim, comenta aqui e compartilha com tantas mulheres que também precisaram se escolher. Então ela se escolheu. Aí ela vem dizer, ele prejudicou, ele infringiu sofrimento a ela, porque ele
ficou em silêncio, porque vieram um monte de haters depois que ela deu um duplo pé no traseiro dele quando ele precisava dela, e ele não foi lá defender quando as pessoas estavam criticando que ela tinha dado um pé nele. Ele tinha de ir lá e falar: não, mas ela tinha razão de me dar o pé. Nossa, eu merecia esse pé por isso, por aquilo outro, porque ela, nossa, ela é a... Entende? Ele tinha de ter ido lá. Aí, segundo essa moça, ele não apoiou, ele não valorizou o quanto ela merecia ser valorizada. Então, ela se escolheu. Ela não tentou ajudá-lo. Ela procurou se ajudar. E olha, a moça aí fala assim, o quanto isso é maravilhoso, né? Porque quando você ama, você também tem de dar um pé duplo no traseiro do outro, dependendo da situação. Que amor é esse? Só o amor que existe, só se for o amor que existe lá do fundo, do mais profundo, do quinto dos ínfa. Porque um amor verdadeiro é um amor que está disposto a fazer todo o bem e enxergar todo o bem em cada um. Então, o quanto ela merecia, o quanto ele tentou ajudar, e também o quanto ele merecia e o quanto a gente viu ela tentar ajudar, ela estender a mão. Ah, então, quando você ama, você pode abandonar, deixar a mercê, e isso não é ruim. Mas o outro que foi abandonado não te defender porque você abandonou, isso é ruim. Olha a mensagem distorcida da serpente. Você cobrar ajuda de alguém que precisa desesperadamente de ajuda. Ele ofereceu para ela tudo o que ele tinha. Ele colocou à disposição dela tudo que ele tinha, levou ela para todos os lugares que ele poderia levar, apresentou para todas as pessoas que ele poderia apresentar, realizou diversos sonhos dela, mesmo estando numa situação muito ruim. Eu não quero dizer que ele é um santo, que ele é um Deus, não é essa a condição, é a gente ver esse lado distorcido do que se mostra. Nós não somos essas deusas a ponto de termos de ser defendidas quando a gente comete um erro, e um erro vergonhoso, porque foi sim vergonhoso. É vergonhoso quando um dos pares do casal abandona o outro quando ele mais precisa, porque quando ele se uniu ao outro, era para se unir na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Aí quando acontece algum problema de saúde no homem, aí ele já não vale mais nada. É só na prosperidade, na dificuldade também o homem não vale nada. Ela se escolheu, mas se fosse ele que tivesse se escolhido, não ia aparecer nenhum influenciador, que eu não sei nem quem é essa moça que estava falando sobre ela, para defendê-lo, não. Imagina um homem dizer, não, né? Ela estava em depressão, ela estava mal, ela estava um caco, mas eu me escolhi. Imagina, aí ele ia ser preso, né? Porque ele ia ser acusado de assé isso, assé aquilo, abu aqui, abu ali, né? Um tanto de coisa. A mulher diz assim, ela se escolheu, e isso foi maravilhoso. Tratar um homem dessa maneira e dizer que é maravilhoso é uma coisa que a gente, assim, é bizarro. É inacreditável você pegar um erro e querer transformar em glória. Você vai criar um mundo de caos e de fracasso, um mundo de desgraça com esse tipo de atitude. Olha, deixa aqui seu comentário sobre quais os títulos e os nomes que essas mesmas mulheres dão para homens
que na hora que a mulher verdadeiramente precisa, abandona elas. Que nome será bonito que elas colocariam neles? E não saia daqui sem conhecer os meus livros. O homem é um ser poderoso, magnífico, maravilhoso. O homem foi criado com uma proposta divina de regular o mal no mundo. E isso nós estamos falando não dos piores homens, não é pegar, mas tem um cara do meu lado, da minha casa, que é um criminoso, um bandido. Nós não estamos falando desse. Nós estamos falando dos homens normais, da maioria dos homens. Esses homens foram criados para regular o mal e trazer o bem. Mas você precisa conhecer qual o poder que opera na sua estrutura física, emocional e espiritual. Um poder sobrenatural que, numa simples atitude do homem, até a atitude de não fazer o que o mundo quer, de não ir na direção que o mundo propõe, já é uma atitude que derruba muralhas. E também vem fazer a parceria com a gente no Seja Membro. A gente precisa da sua ajuda para continuar produzindo esse conteúdo. A gente reestruturou o Seja Membro, colocou um preço menorzinho, então quem está no Seja Membro anterior migra para esse novo Seja Membro, porque o valor é mais baixo, a gente te ajuda e você nos ajuda. E que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.